Por que a pregação do Evangelho começa no deserto? Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Portanto, do versículo 1 ao versículo 3, é citado que João pregava no deserto e a voz clamava no deserto. Por quê? Qual é o significado do deserto? Para nós compreendermos a razão de João começar a pregação do Evangelho no deserto, nós vamos ler Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6. Nós teremos o entendimento do motivo porque o Evangelho teve seu início no deserto e deve ser pregado no deserto. O significado espiritual. Vejamos. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vem o mal, quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, a maldição, por causa do pecado, está na confiança própria. Quando confiamos em nós mesmos, e essa é a propaganda do espírito do mundo, vá, confie em si mesmo. O mundo nunca diz para confiar em Deus. Observem isto. Aqui diz que aquele que confia nele mesmo ou confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e separa o seu coração do Senhor. Portanto, os pecadores, aqueles que separam o seu coração do Senhor, os seus pensamentos, a sua alma, e começam a agir independentemente do Espírito de Deus, eles vão ter uma vida de deserto. Por isso, no versículo 6, diz que eles vão ser um arbusto solitário, uma árvore, no deserto. O que a alma terá no deserto? Secura, sede, fome, falta de tudo. Por isso que as pessoas com a vida espiritual seca, eles ficam ansiosos, eles ficam medrosos, depressivos. Toda sorte de ambiente negativo está na alma deles. Estão cheios de medo, de dúvidas e de dificuldade. Portanto, eles não veem quando vem o bem. Eles morarão nos lugares secos do deserto. Morar é diferente de fazer uma viagem e voltar. Eles morarão. Portanto, por isto, e esta é a razão de João começar a pregação no deserto, porque o deserto significa onde estão espiritualmente os pecadores, o lugar seco e inabitável. Precisamos de perceber que tudo nas Escrituras tem um sentido espiritual. A linguagem é segundo o Espírito de Deus, é o pensamento de Deus, é que Deus está vendo no coração dos homens. Veja que onde estão as pessoas amaldiçoadas? No deserto. Amaldiçoadas por quê? Porque abandonaram o Senhor, isto é, por confiarem em si mesmo, vivem uma vida de deserto. Que a graça de Deus esteja conosco e nós possamos ter compreensão espiritual. E a nossa vida seja a vida do versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que diferença aquele que confia no Senhor com aquele que confia no homem? O que confia no homem morará no deserto, nos lugares secos, em terra salgada, isto é, em terra que nada produz,
coração que não entende nada de Deus, não produz nada, terra inabitável. Portanto, o Espírito de Deus não habita lá. Este é o significado de deserto, no sentido espiritual. Portanto, o Evangelho nos pegou lá no deserto e nos trouxe para junto das águas, para que sejamos uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Louvamos o Senhor, é este o desejo de Deus, que estejamos junto às águas, isto é, junto ao seu Espírito. Esta é a nossa bênção, esta é a nossa alegria. É por isso que o Evangelho foi pregado inicialmente no deserto, porque o deserto simboliza o lugar onde os pecadores estão. É um sentido espiritual. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês.